dicas de sucesso. Então, o professor Rodrigo hoje vai dar algumas dicas de sucesso para todos nós. Com a palavra, professor, muito obrigada, viu? Imagina, senhor. Pessoal, bom dia, né? Então, a gente vai trabalhar hoje um pouquinho, né? Então, não é uma palestra, né? Acho que é mais uma troca de experiências entre todos aqui. Acho que todo mundo já teve experiência, pelo menos na pandemia, né? Com aula remota, com curso remoto, com workshop remoto. Então, eu acho legal, eu vou dar algumas dicas mais de tecnologia, né? Então, na verdade, eu sou formado em ciência da computação, eu trabalho desenvolvendo softwares na área da educação, hoje muito com IA na parte de educação, eu trabalho em escola, então hoje tem uma grande discussão, né, da IA, como a IA ajuda, como a IA não ajuda, o aluno. Tem até um meme muito legal, não sei se vocês viram, que é agora a formação de grupo, e daí tem um aluno abraçado com o ChatGPT, né, que ele escolheu isso para o seu grupo. Então a gente tem uma grande discussão hoje na escola, né, como eu avalio o aluno, né? Porque ele vai atrás do ChatGPT e tem todas as respostas lá. Então, o modo da gente avaliar também está mudando bastante. Então, a gente fica muito nessa briga na escola e nesse desenvolvimento de algumas ferramentas para tentar ajudar o aluno e ajudar os professores. Eu vou compartilhar aqui um pouquinho, deixa eu... Professores, o som está jóia, está tudo em ordem, chat... A coisa dá um ok lá no chat, estou de olho, tá? Então vamos lá. Então a gente vai falar um pouquinho hoje sobre algumas dicas tecnológicas aí, né? Então, desde computador, ambiente, webcam, microfone. Então é legal sempre a gente participar. Então o microfone está aberto para todos. Vamos discutir, vamos conversar, pode parar a aula no meio. Na verdade, essa troca de experiência, eu acho isso válido. Eu vou mostrar algumas ferramentas que eu utilizo, já utilizei, e eu acho que muitos de vocês também já conhecem, mas se alguém tiver alguma ferramenta, professor, eu queria mostrar essa, olha, utilizei isso, utilizei um quadro branco. Então é legal essa troca de experiência, sempre colocam lá para a gente ter essa troca legal aí, fazer essa manhã de sábado mais produtiva para a gente. Né? Então a gente vai falar um pouquinho sobre essa parte do ambiente virtual, algumas estratégias aí, e como tentar engajar, né? Como a gente vai tentar engajar nosso aluno. Eu trabalho em aulas, já trabalhei na híbrida, né? Então, parte presencial, parte 100% EAD. Hoje eu estou muito na parte EAD, e a gente sabe que às vezes uma aula de 50 minutos, uma hora ou 40 minutos, acho que tem professores que dão aula em outras unidades aí, outras faculdades, então às vezes é difícil a gente engajar o aluno. Como que ele participa? Né? É gostoso, né? Eu estou assistindo, porque eles às vezes têm aquela ideia do YouTube, né? Então eu estou assistindo um vídeo lá, eu estou no celular, tem muitas coisas, e a aula está rodando lá. Então, às vezes, a aula síncrona, nesse momento aí, a gente precisa fazer alguma coisa para despertar ele. Então, a gente vai discutir bastante isso, né? Alguma técnica para, às vezes, acordar ele, que às vezes está no celular, é muito mais legal estar vendo o vídeo ali. Eu já ouvi isso, acho que muitos já ouviram aí durante a aula, o aluno lá ouvindo o TikTok ou outra coisa aí no celular. Então, colocar algumas estratégias aí que talvez que dê essa chacoalhada no aluno, às vezes na aula síncrona, né? Faça ele participar um pouquinho, mas nunca esquecendo que muitos alunos assistem ela em outro momento. Então a gente sempre tem que pensar nisso numa atividade ali, mesmo sendo uma aula síncrona ali, que essa aula vai ser assistida mais tarde. Então ter aquela pausa entre alguns slides, pausa nessas perguntas. Então às vezes tem aula que não participa nenhum aluno, mas mesmo assim deixar essas lacunas ali para serem preenchidas, tá? Então nunca esquecer que esse aluno também assiste em outro momento. Então vamos dar uma passadinha primeiro nessa parte de checklist de equipamento, né? Então vamos dar uma olhada, uma troca aí de ideias, que equipamento tem, o que acha legal, o que a gente pode ter ali. Então a gente sempre pede, né? Pelo menos um computador com uma configuração um pouquinho legal, né? Para evitar travamento, que é duro, né? Você tá e fica aquela parada aí. Né? Então, para o aluno, qualquer coisa para eles é motivo de distração. Então, dá uma olhadinha na internet. A internet não está estável, reinicia o roteador, ou reinicia às vezes o computador para dar aquela melhoradinha ali. E webcam e microfone de qualidade. Tá? Então, procura ter aí, às vezes no notebook ela já tem essa webcam de qualidade, microfone, mas às vezes um ajustezinho ali fica melhor para a gente, até posicionamento da webcam. Iluminação. Né? Então, eu vou daqui a pouco colocar alguns slides aí, só algumas dicas, né, de onde ter a iluminação, não ter, como que eu coloco um ring light, posso colocar ou não.
e um fundo neutro, né? Porque fundo hoje atrapalha muito, às vezes, o fundo, né? Então, tem pesquisas aí que, às vezes, o aluno está prestando mais atenção no fundo do que no professor. Então, às vezes, no fundo tem um monte de coisa, tem aquário passando, então, você tem trem passando, então, eu já vi de tudo em aulas e do aluno, né? Então, põe um fundo mais neutro, mais tranquilo aí, cuidado com o que está atrás de você, às vezes está passando esposa, filho, cachorro, gato, e o que tiver lá, então, às vezes, é motivo de distração. Então, eu vou... Microfone, pessoal, você peça para ser um... A gente pede, né, para ser um microfone um pouquinho legal. Eu coloquei um aqui que eu adoro, eu não sei se vai mostrar na imagem, mas esse daqui, ó, e esse daí da imagem. Eu gosto muito dele, não é caro, tá? E ele tem um botãozinho de mudo aqui já direto nele e o volume. Então, às vezes, o volume você ajeita já ali do que você ficar ajeitando aí, às vezes, no computador. Então, fica dando aqueles barulhinhos, não sei se vocês vão ouvir, mas eu estou mudando, não sei se está para ouvir o bip aí, mas eu estou mudando pelo computador. Então, por aqui fica mais fácil e ele muta na hora. Então, eu consigo mutar ele na hora. Então, você já tem essa facilidade aí com ele. Ele tem já a redução de ruído. Então, isso ajuda bastante. Tem gente que tem ar-condicionado ou ventilador, e às vezes a gente sabe que eu moro em apartamento e aqui também é uma barulheira, né? Quinta-feira tem racha de carro aqui fora tal. Então, às vezes, ele com um cancelamento de ruído aí, ele dá uma ajudada bastante nisso, tá? Tem microfone de tudo que é valor. Então, esse daqui é um mais legalzinho aí. Se alguém tiver algum outro modelo que goste aí, pode colocar, tá? Tem webcams muito boas, que já tem microfone também. Essa da Logitech, ela é um pouquinho mais cara, tá? Mas ela tem 720 pontos, tá? Tem de 1080, tem de 4K, mas dificilmente alguém vai assistir ali em 4K hoje. Então, uma câmera aí de 1080 aí fica bem legal, né? Procurem aí lente com autofoco. Então, o autofoco, independe de onde eu tô, ela já vai se ajeitando. Então, eu quero mostrar alguma coisa, às vezes, vou mostrar uma caixinha. Então, ela já tem esse autofoco, eu consigo mostrar aí sem problema dela ficar embaçando. Tá? E essa correção de luz automática. Então, fica legal essa correção de luz, porque ela já te ajuda aí em ambiente mais escuro. Então, eu coloquei aí, depois acho que a professora Simone vai compartilhar essa apresentação com vocês, então aqui é só algumas dicas. Então, mas tem N câmeras aí, tá? Fora essas camerinhas, quem tem placa de vídeo, né? Quem tem placa, por exemplo, da NVIDIA, que é uma placa de vídeo do computador, ela já tem alguns recursos melhores aí que podem ser explorados, tá? Então, ela tem, inclusive, redução de ruído. Eu vou mostrar aqui o software dela. Deixa eu só dar uma olhada. Colocar ele aqui rapidinho. Deixa eu ver se ela vai compartilhar, porque ele é uma tela diferenciada. Esse daqui é um softwarezinho da própria NVIDIA, tá? São as placas aí da série 40 e 50, mas é placa de vídeo que vai no computador. Às vezes alguém faz no computador do filho, o filho joga, tem umas plaquinhas melhores. E ela é legal, quem tem, por causa disso, ó. Ela já tem a redução de ruído aqui por software, por programinha, então ela consegue mexer no meu microfone, ela tira aquele eco que a gente tem aí, quem mora em apartamento sabe disso daqui, então dá aquele som com eco aí, ela já tira e tem a voz de estúdio. Então ela tem algumas configurações aí, inclusive o fundo aqui que eu uso, enquadramento automático, olha, se eu tiro, então eu consigo enquadrar aí, ela faz isso automático. Então, independente de onde eu vou, ela vai ajeitando sem modificar a câmera, tá? Então ela procura você aí. Tá? É uma placa aí que vai ter computador que vai ter computador que tem jogo, outras coisas aí mais avançadas. Mas é sempre legal essa ferramenta aí. Eu até deixei um recurso aqui que eu ia mostrar, mas ela tem um recurso bem diferenciado, às vezes para gravar vídeo aí, com a palavra professor que a gente tem, ou algum vídeo que você vai mandar para os alunos, tá? Eu acho artificial em alguns momentos, mas em outros ela ajuda. Então, às vezes você está com um texto do lado ou alguma coisa, e a gente sabe que dá um efeito melhor quando a gente olha diretamente para a câmera. Então, aqui tem
uma saída pela esquerda do software da NVIDIA, que já está testado e funciona legal, que é o contato visual. Então, eu posso estar olhando para qualquer lado, não sei se vocês vão perceber agora, mas com contato visual eu sempre vou estar olhando para a câmera. Eu vou olhar, vou ligar ele, ó, às vezes fica artificial, mas às vezes não. Então, para qualquer lugar, na verdade, eu estou olhando para a lateral da câmera. Agora eu estou olhando para baixo e ele mantém meu olho focado aí sempre na câmera. Então é uma saída pela esquerda que a NVIDIA tem e você fica falando direto para a câmera. Então, às vezes, para você fazer um texto de apresentação ou fazer uma demonstração aí, às vezes ela fica legal. Então fica com aquele contato visual direto com o aluno. Fica às vezes melhor. Tem gente que não gosta de ficar olhando para a câmera, fica torto, posição, tudo. Então ela é bem legal para isso, tá? Fica às vezes meio artificial, pega com óculos e sem, tá? Então ela é bem legal para isso. Então eu vou tirar ela, tá? Então ajuda bastante. Pessoal, isso daqui são ferramentas aí que tem na placa de vídeo da NVIDIA, tá? Então ela tem a NVIDIA, tem esse softwarezinho NVIDIA Broadcast, e ele tem essas ferramentas aí. Tá? Tem algumas outras ferramentas que ela possui aí, de luz de estúdio e tal, que ela te ajuda bastante. Tá? Então, são ferramentas aí que podem ser exploradas. Esse contato visual... Professor, à vontade. posso tirar uma dúvida? Porque eu tô vendo aí que tá uma parte mais técnica aí dos termos, mas só para ver se eu entendi certo. O senhor está mencionando que existem computadores específicos que possuem essa placa de vídeo, ou seja, é o hardware. É o hardware. Eu não consigo instalar isso no computador, por exemplo. Eu teria que comprar uma peça ou algo para agregar ao computador, é isso, né? Não é algo que eu vou baixar num site, é uma peça que eu preciso ter na minha máquina, é isso, né? Isso, Stefano. Tem alguns programas que fazem isso. Dos que eu testei, eu achei muito ruim, tá? Então, seu olho tá aqui, de repente parece um exorcista. O seu olho tá aqui, de repente vai para cá, vai para a testa. Então, não tão legais ainda. Então, com essa placa de vídeo, ela já tem esse recurso aí automático. Então, ela ajuda bastante, ainda mais nessa gravação de vídeo que a gente precisa ficar olhando para a câmera. Tá? Mas é uma placa de vídeo que instala no computador. Perfeito. Os notebooks já vem com ela. Tá bom? Deixa eu passar. Então, pessoal, aqui é umas dicas de câmera, tá? De alguns hardwares. Se alguém tiver alguma outra aí, alguma sugestão, pode colocar à vontade. Tá? Continuando com câmera, vamos falar um pouquinho sobre o posicionamento. Pessoal, às vezes a gente não dá bola nesse posicionamento, mas ele ajuda muito e não distrai o aluno. Então, tem algumas imagens aqui da internet para a gente até evitar essas iluminações aí nas costas, né? Então ela fica muito estourado você. Então fica ou um estilo Ghost do outro lado da vida, fica muito claro ali, tá? Ou você some completamente, fica escuro. Então, as ferramentas aí das câmeras, hoje ela tenta melhorar isso daqui, tá? Mas ela não faz muito milagre aí. Então, cuidado. Acho que todo mundo já assistiu ou já teve palestra, aula, curso aí, que o pessoal colocou aquela luz muito grande atrás. Então, tô brincando, mas acho que fica ruim pra gente, né? Tô dando uns exemplos aí que fica ruim que a gente assiste, né? Então, luz atrás muito forte. Então, às vezes, coloca uma cortina mais forte ou um fundo verde. Hoje, no Mercado Livre, tem uns fundos verdes. Depois já vou passar aqui, tem um deles aqui, que é muito legal. Aí você coloca atrás da cadeira, ela já filtra isso daqui e fica melhor, tá? Ou o próprio fundo virtual aí dos programas, do Zoom, do Teams, do Meeting. Quando a gente for colocar ali, a gente coloca um fundo. Vou mostrar também para vocês nele como a gente coloca, né? Mas acho que a maioria já colocou, já embaçou o fundo, pelo menos. Então, outras posições aí. Isso daqui é o que o pessoal pede profissionalmente, né? Mas, galera, para a gente fazer um estúdio em casa fica difícil, né? Mas fica aqui a dica, então pedem para ter uma luz de preenchimento, uma luz lateral e uma contraluz. Então, hoje já ajuda bastante, tem uns ring lights, que é essa luz aqui, formato redondo, que você coloca ali na frente, tem umas que vai até em volta da câmera, ou softbox aí, que te dá aquela ajudada, tá? Não são equipamentos caros, eu acho que é 100 e pouquinho esses daqui, tá? Tem chinês aí, mais barato, inclusive, só para dar aquela melhorada na iluminação, tá? Fora a iluminação,
tá? Isso aqui são dados de estudo. Tomar cuidado com o posicionamento, né? Então, às vezes a câmera tá ou muito em cima ou muito embaixo também. A gente não percebe, mas estudo, ela transmite, ó, área de superioridade e distanciamento. É o que a gente não quer agora do aluno, né? A gente quer aproximar ele, a gente quer engajar ele. Ele entrou, tal, então tem que ter essa interação já para animar, já para falar, ele olhar para aquilo ali, para aquela imagem, olhar para o professor ali e prestar essa atenção. Então, fica alguma coisa estranha, né? Então, olhar para cima. Então, tem uma câmera e estou assim, dando, né? Eu coloquei a mim, então estou falando com vocês, estou falando assim. Então, parece que às vezes está se afogando aqui embaixo. Então, ruim. Então, se tiver no notebook, coloca uma pilha de livro embaixo, já resolve, já vem para cima. Outro caso, de cima, né? Então, você fica olhando para cima. Então, eu tive uma reunião de negócios onde a pessoa colocou a câmera, ela estava na parede. E ela fazia a reunião de negócios assim, ó. Isso para 40, 50 minutos do aluno, ela se torna, com o tempo, ela vai se tornando desagradável. A pessoa não consegue ficar olhando para alguém assim. Então, isso é estudo. Então, brinco bastante com isso, mas às vezes é um detalhezinho que o aluno presta mais atenção, né? Então, a de cima, a de baixo, né? Então, olhar para baixo. Então, tem uma impressão de submissão, falta de confiança, tá? Efeito pai-mãe, que eles chamam, né? Então, é a perspectiva que uma criança olha para o pai. Então, são alguns estudos aí que é legal. Então, posiciona. A câmera está muito baixa, uma pilha de livro resolve no seu notebook tranquilo, tá? Então, eu estou na escola, estou no trabalho, tá? Vou dar essa aula online aí, coloca ela um pouquinho em cima, deixa ela mais retinho aí, para poder visualizar mais reto aí. Funciona, que é uma beleza, tá? Eu falei também do contato visual, então sempre é legal, né? Agora eu tirei a minha. Sempre é legal, eu sei que é ruim no começo, né? Mas é bom a gente começar a olhar para a câmera. Então, quando a gente está fazendo, quando a gente está conversando com a pessoa, né? Quando a gente está se direcionando ao aluno, começar a conversar um pouquinho com a câmera. Ela cria mais essa conexão. Eu sei que a gente está, às vezes, tá transmitindo alguma coisa, está olhando a transparência, às vezes a gente tem 2 monitores, né? Então, às vezes é meio complicado isso daí. Mas, o que eu faço, né? Se alguém fizer alguma coisa diferente, pessoal, por favor, coloquem aí para a gente trocar essas ideias. Eu subo muito a minha janela do programa, né? Que eu estou transmitindo aí, do Meeting, do Google Meeting, eu subo ela próximo lá da câmera. Então, quando eu estou olhando para a transparência, eu estou muito próximo da câmera. É diferente de eu colocar, por exemplo, num outro canto ou num outro monitor. Eu acho terrível isso. Eu dou aula de tecnologia. E, às vezes, eu tenho 2 monitores. Então, às vezes, tem que me policiar, porque às vezes eu estou com um monitor e no outro eu estou fazendo um trecho de um programinha, ensinando as pessoas aí. Então, tem que tomar cuidado, porque eu vou colocar agora em outro monitor. Daí você começa a dar aula e você fica assim, ó. Então, olha, cliquem aqui, tal, 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 tal. Então, você fica de lado ali. Então, procurem sempre, né, trazer essa tela para a sua tela principal, para ter mais esse contato com a câmera e deixar um pouquinho mais próximo ali. Então, isso daí quebra essa meio distância do aluno e fica meio mais pessoal ali do que ficar de lado conversando com os alunos. O Sr. Cleiton colocou ali fundo azul. Ô, professor Cleiton. O Sr. Cleiton colocou fundo azul é melhor que o verde. Também, não, então, mas eu falei brincando, Rodrigo, só para encher seu saco, é palmeirense. Ah, não, hein? Então galera, qualquer fundo de qualquer cor aí, dá para arrancar essa cor aí. Quem já trabalhou com o OBS aí, deixa eu só pegar um. Acho que eu não coloquei. No Mercado Livre tem um fundo verde que ele é encaixado atrás da cadeira. Deixa eu abrir aqui rapidinho. Compartilhar aqui. Esse daqui, ó. Para quem às vezes tem dificuldade com o cenário ou de colocar alguma coisa, esse fundo verde aqui ajuda bastante, tá? Ele encaixa na própria cadeira.
Eu vou colocar o link, quem quiser conhecer melhor, vou colocar lá no chat o link. E ele tem ele abre esse círculo atrás, ele ajuda bastante, ainda mais quem tem criança, gato, cachorro, mulher, cozinha e o que tiver ali atrás, tá? Então, fica ruim às vezes passando esse monte de movimento aí atrás da câmera, então isso daí ajuda a dar uma sumida com esse fundo diferente aí. Vamos voltar para lá? Então, esses aqui são mais umas dicas aí da parte técnica, né? E nessa parte técnica, eu gosto muito de fazer Agora a gente vai avançar um pouquinho nessa parte técnica para ajudar os alunos, né? Quando a gente quer compartilhar a tela, quando a gente quer mandar um arquivo, quando a gente quer que ele acesse alguma coisa, tanto na hora como em outro momento, né? Tanto na aula síncrona como assíncrona, para ele acessar. Então, às vezes, a gente vai pegar um link aí, igual esse do Mercado Livre. Então, eu fui lá, coloquei aí no chat. Então, eu tenho que falar, alunos, olha lá no chat, copia o link que está lá, ou o link é enorme, né? www.abcdxyz, tal, 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 tal. Até você falar com o aluno, até ele vai errar a digitação, ele não vai saber colar ali. Então, vai dar aquele 5 minutos de uma aula ali que já entra numa tempestade. Então, às vezes, você gerar um QR Code, ele te ajuda bastante. E nesse momento, eu já vou colocar a ferramenta que gera, né? Mas, então, fica mais rápido para a pessoa acessar. Então, eu coloquei justamente um QR Code agora sobre o Adobe Podcast para ajudar vocês quando estou gravando o vídeo, né? Mas e depois a gente vai aprender a gerar esse QR Code, fica mais rápido para o aluno, porque você está transmitindo para ele, fala, vamos acessar aí o podcast. Às vezes você coloca o link, assim, eu tenho a maioria dos alunos que estão usando celular. Tem uma instituição aí que 90% a 80% dos alunos estão com celular. Então, para ele digitar naquele celular é terrível. Então, vão errar, vão copiar, não sabe copiar o link, às vezes não sabe nem abrir o chat ali que está junto. Então, o QR Code ajuda bastante. Então, ele acessando aí, então, com o QR Code na tela, ele já pega o celular, já acessa o QR Code aí e já vai direto para onde ele precisa. Então, isso vai facilitar muito a vida de vocês. E vai dar uma agilidade aí nessa tela, na aula ali, você não perde esse tempo com o aluno perguntando, né? Não acessei, tá dando problema. Daí começa aquela discussão no chat que sai totalmente fora do assunto, né? Então, às vezes você está debatendo ou estudando alguma coisa, ou workshop, ou trabalhando com o aluno ali, e começa aquela discussão que não tem nada a ver sobre o aluno que não entrou. Daí o cara desliga, liga, entra de novo, sai de novo. Então, o QR Code ali já ajuda. Lembrando, né? Tem aluno assíncrono e síncrono, então deixa um tempinho na tela para ele poder copiar, ou para ele poder escanear isso daí. Quando ele não está ao vivo, ele pode pausar ali, então ele consegue acessar. Mas sempre é um ótimo recurso aí. Esse Adobe Podcast é de uma empresa chamada Adobe, tá? Ela faz o Photoshop, que é o mais conhecido, e ela dá uma limpada no áudio aí quando a gente precisa enviar algum vídeo. Então, aqueles vídeos gravados com a palavra professor, ou um vídeo que eu preciso mandar para o aluno para reforçar, tá? Algum vídeo gravado, eu consigo passar nessa ferramenta, eu vou até acessar. Deixa eu colocar ela aqui. Ela tem algumas ferramentas gratuitas, tá? Então, todas as ferramentas que eu vou mostrar daqui em diante, elas têm a versão gratuita e elas têm aquela versão paga, né? Nem tudo é grátis, então passou de tantos minutos ou passou de tantas ferramentas, então ela começa aí a cobrar. Mas a Adobe, ela tem esse Adobe Podcast, então ela tem algumas ferramentas muito bacanas aí para ajudar a gente. Isso para vídeo gravado, tá? No online ele não faz. Mas, às vezes, eu tenho um vídeo gravado e está passando, tem ventilador, está passando carro, alguma coisa. Esse aprimorar a fala, ele remove o ruído de fundo e eco. Então, ele é muito legal, tá? Ele aprimora a fala, então ele fica com um áudio estilo podcast mesmo. Então, cadastrou normal com conta do Google aí, tá? Ele vai acessar com conta do Google. Ele pode aqui, você joga o vídeo, e ele dá aquela limpada geral. Assim, funciona muito bem, mas escutem antes de mandar, tá? Então tem hora que sai um português de Portugal, né?
tem hora que o áudio às vezes dá um probleminha, mas ele melhora muito isso daí. Então, quem precisar, às vezes, gravei e tem carro passando, aqui do lado tem construção, alguma coisa, ele tira bastante esse som de fundo, tá? Então, aquele filme, quem dá aula no 100% EAD, que tem os vídeos com a palavra professor, ou algum vídeo que você precisa enviar de alguma atividade para o aluno, ele te ajuda bastante. Também tem o legenda. Então, a gente não pode se esquecer aí, né, na nossa carreira docente, da parte de acessibilidade. Então, tudo que a gente for fazer aí, pensar também em acessibilidade. E, às vezes, esse vídeo aí com a legenda, né, ele já ajuda muito o aluno. Então, coloca o texto. Tem aluno que estuda aí durante o trabalho, tem aluno que estuda aí no ônibus. Então, a legenda do vídeo, ela ajuda bastante. Então, isso daqui é uma ferramentinha, tá? O Adobe Podcast, ele vai ajudar bastante a dar essa limpada aí no áudio. Tá? Então, eu vou colocar várias ferramentas aí, daí fica o convite, né? Testem, joguem um vídeo barulhento que você tem, joga um que você gravou com o ventilador e tal, vê o que ele faz aí, o que ele ajuda vocês. Tá? Tinha colocado, passei o slide. Então, olha, então esse daqui é o fundo verde, já tinha mostrado, tá? Então ele reduz a distração, ele dá uma credibilidade melhor. Então sempre é legal colocar um fundo verde aí. E evitar, né? Fundo bagunçado. Galera, então o aluno está reparando em tudo, a gente pode não perceber, né? A gente às vezes está no ao vivo ali, mas a gente esquece que a aula vai ser vista de novo. Então, o fundo bagunçado é terrível, porque o cara começa a olhar lá e fala, eu já peguei o aluno para falar, professor, toma tal remédio, né? Tava tomando, aqui, tava tomando ômega 3. E o aluno viu atrás o ômega 3 e começou a brincar lá. Então, o aluno está ligado em tudo, tá? Tá ligado no que você tá, no que tem no fundo, qualquer roupa pendurada, o que tiver. Então, evitar isso daí. Fundo transparente já ajuda bastante, né? Então, dá aquela arrumada atrás, evita essa janela, a parte de movimento ali. Então, esse fundo verde da cadeira ele ajuda bastante. E reflexo também. Então, às vezes, fica dando esse reflexo. Quem tiver oportunidade de testar, tem um outro softwarezinho que ele chama aí VCAM, tá? Ele tem um pouquinho de inteligência artificial, e esse VCAM aqui, ele ajuda em algumas coisas. Além de pôr o fundo, trocar o fundo, no seu Google Meeting, ele vai criar uma outra câmera. Então, você tem a sua câmera, e você tem uma câmera virtual, que é esse VCAM aqui. Esse VCAM, ele tira o fundo normal, tá? Então, às vezes, não é só para o Meeting. Eu sei que o Google Meeting faz, o Zoom faz, o Teams também faz. Mas, às vezes, você precisa gravar alguma coisa, ou eu quero fazer aquela imagem que ela fica no cantinho de uma tela. Então, ele remove todo o fundo, ele dá uma melhorada na imagem, ele mesmo já clareia, tá? E ele pode adicionar elementos. Aí que é o legal dele, que você consegue colocar tanto aquele escrito embaixo, às vezes você quer lá, professor Rodrigo, aula de ciência da computação, tá? Então ele consegue colocar o texto, ele consegue colocar, por exemplo, o logo da Anchieta lá no cantinho. Então ele é bem bacana aí, tá? Então ele ajuda bastante, ele é free, né? Ele é gratuito ali, tem uma versão paga, mas ele ajuda também muito nessa parte das câmeras. Então, quem puder testar aí, né, quem quiser olhar, ele simples, instala, e sua câmera, ele vai criar mais uma câmera. Quando você for mostrar a câmera aí no Meeting, você escolhe essa outra câmera. Então, essa aqui é uma dica mais para a webcam ali, para a gente modificar o fundo e ajudar aí com o fundo. Agora, a gente vai entrar um pouquinho agora no... Eu coloquei recursos essenciais, né? O que a gente precisa prestar um pouquinho de atenção. Acho que a maioria aí já dá aula, já faz reunião e tal. Então, às vezes, tô chovendo numa olhada. É sempre legal a gente falar, trocar alguma experiência e tal, na parte de compartilhamento de tela. Então, às vezes, a gente vai compartilhar, eu compartilho direto, o professor Cleito também é de tecnologia, também deve compartilhar direto. Então, às vezes, o Rodrigo... Às vezes a gente vai compartilhar e tá uma bagunça o desktop, né? Ou tem barulho. Então aqui foi algumas diquinhas mais para a gente ajudar ali. Então, no navegador,
tenta deixar já no seu navegador, vou compartilhar. Já deixa aberto os sites do que você entrar, ir lá pesquisar. Isso já distrai o aluno. Então eu vou lá, vou entrar, vou no Google, vou pesquisar, daí eu vou fazer o login, daí eu vou... Então, se você conseguir deixar somente as abas aí, e a aba do que você vai utilizar, fica melhor. Então você já vai direto, já mostra aquela abinha ali, então evita passar por N abas ali. Então dá uma olhadinha antes o que você tem aberto nas abas, porque o aluno repara em tudo, tá? Ah, o professor estava com o chat GPT aberto. Ele fez a aula com o chat GPT porque tinha uma abinha escrito chat GPT lá no canto, né? Então, deixa a aba só do que você vai utilizar, compartilhou, errei, compartilhei meu desktop inteiro, não vai ter surpresas e não vai me mostrar outras coisas. Às vezes pode, parece que não, mas às vezes um segundinho que você mostrou o desktop inteiro com o WhatsApp, o aluno dá um print screen lá e vê suas conversas. Fica tranquilo que vai saber todos os seus contatos, seus grupos, o grupo de condomínio ali. Então, às vezes você está com o WhatsApp aberto ali, você vai compartilhar, eu compartilhei errado, eu compartilhei a tela inteira. Então, cuidado com tela inteira aí, porque ele mostra, né? Além do som chegando notificação toda hora, né? Então, às vezes chega bip, 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 e também atrapalha o aluno. Então, só cuidado quando você for compartilhar o desktop inteiro. Aí a gente tem uma balança, tá? Tem programas, às vezes, que você vai mostrar que ele não mostra algumas opções se não tiver na tela inteira. Então, testem isso antes para ver, tá? Mas, de preferência, compartilha somente a janela. Então, vou lá compartilhar, eu só quero essa janela aqui. Então, fica bem melhor para o aluno não se perder ali, tá? Desativar a notificação, né? Ver se o compartilhamento está funcionando antes. O Google ele tem uns 5 minutos ali que ele perde algumas permissões, tá? Então, eu já vi no grupo de apoio da faculdade, eu já tive isso, então vira e mexe assim, sumiu o meu gravar aula. Daí você vai descobrir lá 2 minutos antes de começar a aula. Então, pega no dia de manhã ali, 5 minutos, a aula é à noite, ou a aula é no dia anterior, tal, entra, clica nas ferramentinhas do Google do lado, vê se está habilitado lá a gravação da aula, vê se está tudo certinho, tá? Então, daí qualquer coisa aqui na faculdade, pode mandar lá para o suporte, para a curadoria, pedir socorro, ela já habilita. Porque senão, às vezes, a gente tem surpresas desagradáveis, né? Já fui dar aula, assim, testei na hora, estava desabilitada a gravação. Daí eu tenho um plano B ali, que eu deixo um outro programinha para gravar a tela. Mas, às vezes, até a gente gravar, voltar, o aluno está esperando ali. Então, fica aquele burburinho antes de iniciar a aula. Então, só testar, ver se está compartilhando normal, testou, tá legal, beleza, vê ali se estão todos os arquivos e materiais. Então, às vezes fica ruim, né? Como eu disse, o aluno ele repara em tudo. Então, você está olhando lá, vou abrir o meu navegador de arquivos para achar o arquivo. Daí ele vai começar a ver documento, ele vai ver as coisas. E eles printam mesmo, tá? Eles printam, dão uma olhada lá. Então, às vezes tem um documento ali, ele está olhando. Então, deixa tudo separadinho. O que tem para abrir está ali aberto, o PowerPoint já está com a apresentaçãozinha, tá? PowerPoint, outra coisa. Ou apresentação, ou qualquer outra coisa. Tenta deixar no modo leitura. O modo leitura já deixa-se essa tela inteira. Fica mais legal do que você deixar isso daqui, ó. Deixa eu voltar para... Às vezes fica assim, né? Não que não seja legal, dá para apresentar, às vezes você quer o próximo slide, mas o aluno fica contando às vezes isso daqui, ó. Tem 39 slides. Nossa, eu vou passear com o cachorro, depois eu volto. Então, às vezes essa apresentação inteira já ajuda também, tá bom? E assim, vai no navegador, agora vem algumas dicas técnicas aí, e de acordo com a acessibilidade também. Então, precisa mostrar alguma coisa no navegador, tem um Ctrl mais e o Ctrl menos, não sei se alguém já usou, isso daí ele dá zoom aí no navegador. Então, às vezes eu tenho uma notícia que ela está muito pequenininha. Eu vou colocar aqui um navegador de novo. Vou colocar uma wall. Então, às vezes eu tenho uma notícia para mostrar e ela está com texto muito pequenininho aí, ou eu preciso mostrar alguma coisa. Então, quando vocês estiverem no navegador, tem 2 teclinhas que vão ajudar bastante, tá? Então, Ctrl+, ela já vai ampliando aqui para você.
Então, já ajuda para o aluno ver melhor, tá? E não esqueça, tem muito aluno que está vendo com o celular, né? Eu já não enxergo no celular, com óculos já estou com dificuldade para enxergar no celular. Então, uma letra muito pequena, né? O aluno vai ver menos ainda no celular. Ele vai começar a pinçar para cima, para baixo, tal, para tentar dar zoom ali, ele já se perde. Então, Ctrl mais aí, amplia aí de uma maneira que o aluno consiga enxergar. Se precisar mostrar alguma imagem, alguma coisa um pouquinho menor, Ctrl menos ele vai tirando esse zoom aí. Então ele te dá aquele zoom in, zoom out para te ajudar nas telas. Outra ferramenta que tem bacana é esse Zoom It da Microsoft. Eu já vou colocar o slide que tem ela com o QR Code. Ela instala, desculpa, ela instala no Windows. Ela é uma ferramenta separadinha, mas ela ajuda muito a gente a demonstrar várias coisas. Então, ela tem alguns atalhos. E esses atalhos me ajudam de uma forma rápida. Então, quando eu instalei aí, por exemplo, o meu está instalado na minha máquina, tá? Ele fica instalado ali no seu Windows. Então, eu preciso dar um zoom, eu tenho Ctrl número 1, tá? A teclinha Ctrl número 1, ela já dá zoom. E eu ando nessa tela aqui. Então, ele já aproxima a tela do aluno automaticamente. Então, Ctrl 1, ele dá um zoom e tira aí. Então, já facilita, às vezes, quando você quer dar um zoom. Às vezes eu estou desenhando, às vezes eu tenho um painel colaborativo, alguma coisa que eu queira aproximar e a ferramenta não permite, isso o zoom já permite. E ele também tem outras ferramentas. Por exemplo, Ctrl 2. Ctrl 2 eu entrei no modo desenhar. Então, se eu estou falando com vocês, eu consigo desenhar em cima da tela, tá? E alguns outros, como Ctrl 3, eu não vou colocar aqui, senão vai atrapalhar a tela de vocês, mas ele liga até contagem regressiva para você dar uma atividade para o aluno. Então, mais uma ferramentinha aí para a gente colocar aí no nosso bolso. Professores, deixa eu parar um pouquinho aí. Alguém tem alguma ferramenta legal que queira compartilhar, que usou, que trouxe esse engajamento melhor para o aluno? Opa! Ô, Saito, texto de graça. Ah, obrigado, professor Rodrigo. Mas é muito legal, muito. Assim, no começo você vai estranhar usar as teclas ali, mais rápido. Depois que você pega o jeito para você mostrar alguma coisa, às vezes colocar uma setinha ou digitar um texto, então ele não vai danificar nada, né? Porque ele escreve em cima e o aluno vai enxergar. Eu deixei o QR Code aqui, quem quiser ler, e também vai ter o link, tá? Então, quem quiser colocar, eu vou até colocar no chat também. Só roda em Windows, tá? Pessoal dos Macs, me desculpem, mas ele não tem. Outra coisa que é legal, e eu faço com meus alunos, quando aparecer às vezes o print screen ou alguma coisa para você dar velocidade, pedem até para o aluno, eles sabem copiar a tela ali, fica tranquilo. Então pede para ele dar um print para depois acessar, também fica bacana. Agora a gente vai entrar um pouquinho mais na parte assim pedagógica. Sei que aí tem muitos pedagogos, muitos professores, então por isso que eu gosto de uma troca de experiência, né? Longe de mim ser rei da verdade ou mostrar alguma coisa aqui que é o que funciona, né? Então acho que o que funciona é essa troca de experiência, a gente conhecer, ó, funcionou para uma classe desse jeito,
para outra funcionou de outro jeito. Então, por isso que é legal agora a gente começar a trocar experiências, principalmente nessa parte pedagógica. Então, é legal, assim, para a gente até criar esse engajamento do aluno, sempre a gente começar. Depois eu coloquei um roteirinho ali, que é o que a maioria usa, né, para a gente engajar o aluno, ou seja, trazer o aluno, fazer ele participar. Então, às vezes, tem pouco aluno ali, e o aluno, para se distrair, é facinho, né? A gente tá desse jeito, né? Então, a gente tem o celular, um monte de rede social para olhar, um monte de alternativa do Netflix mais legal para assistir durante uma aula. Tô jantando, tem aluno que tá jantando, tem aluno que tá na rede, tem aluno que tá pescando, tem aluno que tá fazendo de tudo. Então, é legal trazer ele para a aula. Então, sempre faço essas quebras, né? Sempre coloque algumas perguntas aí para sacudir e acordar ele. Então, pessoal, tá ouvindo? Pessoal, tá legal o som? Pessoal, coloca alguma coisa no chat para forçar ele aí no chat, né? Troca a tela. Então, a cada 5 minutinhos aí, muda um pouquinho a estratégia para dar aquela balançada nele. Então, pede de vez em quando feedback. Pessoal, conseguiram acessar o site aí do Zoomit? Alguém conhecia? Então, dá aquela paradinha de vez em quando para o aluno dar aquela acordada, para ele ouvir lá e falar assim, nossa, agora tem que participar. Ou agora tá legal. Então, usem desses artifícios, verbaliza, né? Ó, repara aqui o que eu estou fazendo, olha aqui. Então, chama atenção de vez em quando, né? Muda o tom de voz, dá uma gritada de vez em quando para dar uma acordada, né? Porque senão fica aquele tom sempre igual ali, o aluno vai se dispersar, tá? Pausa, pergunta, já vou jogar várias ferramentas aí que são legais para ser utilizado, alguns já utilizam aí, então ele é bem bacana para a gente utilizar e para a gente chamar essa atenção, né? Então aqui foi o que eu falei, né? Cuidado com o e-mail pessoal aberto, WhatsApp, muitas abas aí, então o aluno se distrai fácil e consegue ver coisas pessoais, então evita coisas desse tipo. E acessibilidade, né? Alto contraste, fonte grande, imagens, gráficos, falem, né? Falem, eu tenho aluno que tem deficiência, então fala o que está acontecendo ali. Então, pessoal, ó, por mais bobo que seja, pessoal, estou mostrando a imagem de um rio passando dentro de uma vegetação XYZ. Olha, o gráfico a seguir está mostrando tal coisa. Então, às vezes a gente esquece, né? Então a gente, olha o gráfico aí e analisa. E a gente às vezes esquece dessa parte de acessibilidade. Então, é um vício que eu tenho também, às vezes eu estou lá, pessoal, olha o programa ali e tal, tal. Então, verbaliza ali, às vezes, para a pessoa entender também o que está acontecendo. Na escola, a gente tem sempre esse curso, às vezes eu dou esse curso aqui, é muito legal. Um dia, peguem o celular de vocês ou o computador, usem os recursos de acessibilidade, tá? Leitura, navegação, olhem isso daí para você sentir mesmo como que é esse aparelho aí para alguém que tenha alguma dificuldade. Então, vale a pena para a gente se pôr no lugar da outra pessoa e até melhorar a nossa aula nesse sentido, tá? Eu, professor Cleiton, acho que deu também aula para um aluno chamado Fagner. Ele era deficiente visual e era desenvolvedor, tá? Ele programava, na minha aula, ele programava melhor que acho que 10 alunos da turma ali. E ele era totalmente deficiente visual. Tem uma pergunta aqui. O Marcos perguntou, professor, às vezes eu compartilho a apresentação em uma janela, porém os slides travam. Ou seja, durante a apresentação fica em um único slide. Estou fazendo errado, acabo compartilhando a tela inteira. Se for PowerPoint, né, pode ser alguma coisa do computador que está dando essas engasgadas aí. Se tiver muito travando, eu sugiro, gere ele em PDF e daí você apresenta o PDF. Daí fica mais fácil, não tem animação, não tem alguma coisa. Então você vai lá no arquivo, salvar como, lá no PowerPoint, gera o PDF e quando você for apresentar, apresenta o PDF. Talvez melhore aí esse travamento que está acontecendo. Tá, professor Marco? Então, vai lá. Primeira ferramenta aí que eu coloquei, né, esqueci de mostrar, é o do QR Code, tá? Então, eu deixei esse QR Code aí para vocês, eu vou acessar esse site aí para mostrar para vocês. Então, olha, esse site da Adobe, ele gera QR Code. Então,
achei alguma coisa legal, achei um vídeo bacana, achei uma notícia. Então eu vou lá, quero compartilhar a notícia da UOL, sei lá. Vou pegar aqui uma notícia da Folha de São Paulo. Então eu venho aqui no gerador do QR Code da Adobe. Tem outros, tá? Gosto da Adobe porque ela não coloca propaganda. Tem alguns geradores de QR Code que depois, com o tempo, ele para de funcionar esse QR Code, porque ele faz uma propagandinha ali no meio, ele redireciona para o site da pessoa. A Adobe não está fazendo isso, pelo menos por enquanto. Então, você cola, selecionei aqui o endereço que eu estava no meu navegador, eu colo aqui no Adobe e gerar o QR Code. Ele já gerou para você o QR Code, tá? Se você quiser mexer nele, estilo, dá para você brincar, deixar ele bonitinho, mexer nas bordas, no centro, cores, daí dá para você brincar à vontade. Aí o verde o professor Clayton gosta, tá? Quero copiar a minha apresentação. Botão da direita em cima dele, copiar imagem, vai lá na sua telinha que você precisa, no PowerPoint, no Canvas, no Google Apresentação, onde você quiser, e você já cola isso daqui. Então fica fácil aí. Fica para o aluno, fica bem mais ágil aí para ele acessar. Ele está com o celular ali mesmo, e o celular pode ficar tranquilo que eles são craques aí. Então, vou só voltar aqui. São craque quanto a isso. Mas ele está na apresentação. Ele fecha rapidinho o meeting ali, ele joga em segundo plano o meeting, já escaneia e já está na notícia ali. Então fica legal. Eu preciso jogar uma notícia para começar uma discussão naquela aula. Coloca o QR Code ali. Começa a aula já com esse QR Code, com esse desafio, né? A gente vai falar um pouquinho sobre metodologia ativa agora, então já joga isso daí, tá? Então esse daqui é um gerador de QR Code, o Zoom It eu já mostrei, e esse daqui é o terceiro dessa parte mais técnica aí, que é o Snapdrop. O Snapdrop, ele te facilita muito no compartilhamento rápido de alguma coisa, de arquivos, tá? Então, eu preciso jogar um arquivo para o aluno. Daí você fica assim, nossa, vou jogar lá no Google Drive, vou pegar o link, vou jogar no chat, daí o aluno vai ter dificuldade para olhar o chat, para clicar no chat, daí não abre, daí tem permissão do Google Drive e tal, daí eu fico louco no meio da aula, começo a descabelar, daí a aula já foram 5 minutos da aula, né? Uma aula online de 50 minutos já foi 5, 10% da aula ali. Então, eu quero enviar um arquivo rápido para os alunos. O Snapdrop ele facilita muito. Vou colocar aqui e ele é extremamente fácil, tá? Deixa eu voltar um pouquinho nele aqui. Essa é a telinha dele, tá? Sem segredo nenhum, tá? Super simples. Clicou em Upload Files, escolhe um arquivo, deixa eu ver qualquer coisa aqui, um pequenininho para compartilhar. Escolhi o arquivo, subi o arquivo, ele já vai gerar um link para você. E quando a gente mais precisa, no meio da aula, claro que a tecnologia vai falhar. Pronto, gerou. Tá? Então ele gerou, ele já deixa aqui certinho o arquivo que você tem e já tem um botão de share, tá? O share de compartilhar. Ele não é tão lento assim, ele tá lento agora porque eu estou mostrando, tá? O dia que você for usar, realmente ele não vai ser lento assim. Pronto. Então, acabou o seu problema ali. Já tem o QR Code aqui. Se você quiser mostrar para eles, copiou, botão na direita no QR Code, copiar imagem, tá? Você tem aqui o link. Precisou rapidão lá? Copiei o link.
pessoal, tá no chat. Tá? Ah, eu tenho um e-mail da turma. Já coloco o e-mail aqui e já manda. Então, ele é extremamente pai-bola aí. Tá? Então, ele é rápido, tá? Ele não tem muita frescura, não tem que fazer cadastro, não tem nada. Entrou nele, tá na tela. Tá bom? Então, entrou no... Deixa eu voltar, ó. Ele está extremamente lento. Então, não tem cadastro, ó. Você não tem que fazer cadastro, entrar com o e-mail do Google, nada. Ele é rápido e prático. Então, às vezes eu quero mandar um arquivo para o aluno, então, eu preciso mandar antes pelo Google Drive, depois compartilhar tal. Vai no Snapdrop que ele te facilita e facilita muito a vida aí de apresentar aí na hora. Pessoal, tem no chat aí, a curadoria colocou um drive aí, tá? Para o uso do Meeting. A Regina perguntou, né, professor, Snapdrop serve para compartilhar arquivos de grande extensão? Eu não enviei muito grande nele, tá, professora Regina? Mas ele dá para compartilhar sim. É que normalmente para vídeo, o que eu faço, eu subo no YouTube e daí no YouTube eu compartilho, tá? Porque é melhor do que a pessoa baixar o vídeo ali. Então a pessoa às vezes está com 4G, 3G, 2G e a pessoa não consegue baixar esse vídeo. Então o YouTube já tem toda essa infraestrutura para conseguir passar esse vídeo aí. Então às vezes quem já utilizou o YouTube Studio, você consegue até deixar privado o vídeo. Então só a pessoa com aquele link ali. Então fica bem mais fácil aí para você utilizar. Tá? Então vamos falar agora um pouquinho sobre metodologia ativa, né? Então a gente viu um pouquinho do pedagógico, então vou mostrar algumas ferramentas aí para a gente tentar ir para metodologia ativa, né? Ou seja, passar aquele passivo do aluno para ele tentar interagir ali. Então, ser protagonista mesmo desse aprendizado, ele colaborar, ele participar da problematização. Então, a gente está num ambiente virtual ali, às vezes a gente fica falando uma palestra. Então, assim, português, claro, é uma maneira de a gente sacudir o aluno para ele participar mesmo, para ele estar ali. Né? Sempre lembrando nessa balança que vai ter gente que vai participar no ao vivo, vai ter gente que vai participar depois. Então, sempre aquela pausa, ou deixar muito tempo numa tela, ou soltar um cronômetro, alguma coisa aí. Então, a gente tem aí sempre, nesse planejamento dessa nossa aula aí, sempre deixar o objetivo claro, né? Alinhar, né? Então, objetivo, o que eu vou fazer, se eu vou avaliar, se eu vou soltar uma atividade. Então, é legal essas atividades, principalmente com algumas ferramentas que eu vou mostrar agora, que você vê quantos estão ali acordados, participando, ou responderam certo. Então, para a gente ter esse feedback, porque senão a gente fica só palestrando, né? Palestrando, a gente esquece. Então, é um negócio que a gente tem que se cobrar, né? Eu também, às vezes começo muito com tecnês, então, às vezes, e é de TI, né? Então a gente começa a falar muito, às vezes, coisa técnica. Então, sabe, se ter esse feedback com o aluno, né? Pedir essa informação de volta, ter pelo menos um sim, não, ter pelo menos uma nuvem de palavras, alguma coisa aí para ver se o cara está respirando, né? Ou se não está respirando, pelo menos solta um link para a pessoa de casa quando participar, né? Quando vou assistir final de semana, vou assistir à noite, vou assistir de madrugada, ela olhar lá e ter essa mesma oportunidade do que a pessoa online. O legal, né, nas aulas online, é legal a pessoa participar mesmo, porque ali é o teu professor. Ela tem um negócio que é excelente, ela tem vocês, né, que são especialistas na área, para tirar aquela dúvida. Então, o cara quer aprender a programar. Então, ele assiste uma aula que não está ao vivo, às vezes, ele não tem esse tira-dúvida. Então, é muito legal você trazer ele para essas aulas ao vivo, né? Então, planejar esse tempo, dar sempre uma atividadezinha, sempre dar uma cutucada para ver se ele está vivo ali. Então, eu coloquei ali, ela trabalhar muito com aprendizagem, ou PBL, né, ou aprendizagem baseada em problemas. Então, jogar alguma coisa. Começa a aula, tal, joga, primeiro dá aquela chacoalhada nos alunos, né, vê se vocês estão lá, pessoal, dá um joinha, tem alguém aí, tal, de onde vocês vieram, onde vocês estão, como foi o final de semana, dá aquela agitada ali neles, tal, e é legal quando a gente trabalha com baseado em problema, que você já joga uma bucha pro cara.
Joga um problema, joga um estudo de caso, joga uma situação, né? Então, se eu for falar lá, pessoal, olha, o Roblox aí tá tendo um problema, porque o chat, pessoal com menor de idade, então tem o youtuber envolvido e tal. Então, se eu for começar só a falar, assim, olha, pessoal, o problema do chat é tal, tal, legalmente é tal, tal, tal. Não, já joga notícia, né? Roblox vai ser bloqueado, o chat do Roblox. Roblox é um joguinho, tá? Pessoal, quem não tem filho pequeno aí, Roblox é um joguinho aí de mundo virtual, né? E tem um chat lá dentro, tem um bate-papo lá dentro. Então tem uma grande discussão aí, na escola já foi cortado isso daí, porque no chat qualquer pessoa, hoje a gente é qualquer pessoa na internet, né? Então pode ser desde o príncipe da Namíbia até o imperador de algum país aí. Então sou qualquer coisa, né? Se tem gente que se apaixona pelo Brad Pitt virtual, achando que é o Brad Pitt lá em Minas Gerais, ele estava conversando com a mulher, né? Então eu consigo ser qualquer coisa. Então imagine para uma criança alguém nessas salas de bate-papo. Então, em vez de eu sair já falando, qual é o problema? O problema é o cara fazer isso, tal, tal, tal. Joga a notícia, joga um vídeo, joga um áudio, joga alguma coisa para começar a balançar. Né? Pessoal, olha só o que saiu essa semana de notícia. Né? Traz, eu acho que tem para todas as nossas áreas aí, tem alguma notícia ou tem alguma coisa. Então não vai pegar muito tempo. A gente já é da área, né? Então, aconteceu alguma coisa de segurança de informação lá, foi invadido o servidor de tal coisa. Pega a notícia, já copio num lugarzinho, já guardo lá, já gera o QR Code daquilo, já joga numa apresentação. Então, pessoal, a gente vai desenvolver agora um programinha para analisar invasões. Então, em vez de eu começar isso daqui, joga o problema e deixa os alunos te darem a solução. Deixa eles interagirem, começa a discutir, né? Tem fórum de discussão, tem o próprio chat aí do Google Meeting, tem as salas de break room, que chama, as salas separadas, né? O Google de vocês, o Google Meet de vocês tem essa opção, tá? Se você for naquele botãozinho do seu Google Meeting ali, que tem o gravar aula que vocês estão acostumados, é o último botão lá à sua direita, lá embaixo. Se você clicar lá, vai ter um botão chamado salas temáticas, tá? E o timer aí também te ajuda, mas tem os salas temáticas. Essas salas temáticas, você consegue quebrar a sua sala automaticamente. Se eu tenho todos esses professores aqui, eu consigo quebrar em salas separadas. É o famoso trabalhar em grupo da minha época, né? Pessoal, acha um grupo aí e vai fazer tal coisa. Então, salas temáticas é isso. Você pode separar e você dá um nome para salas. Ou você deixa ele sortear automaticamente. Então, sorteia. Esses caras vão para essa sala temática, tem um tempo ali que você pode dar para eles discutirem e eles voltam para a sala normal, tá? Mas o meu não tem sala temática, eu queria fazer de outro jeito. Não tem problema. Pode, no Google Meeting que vocês estão usando, você pode abrir quantas reuniões forem necessárias. Se eu estou com o Google Meet, vai dar um efeito agora na tela de vocês, mas só para apresentar aqui. Vai dar um efeito meio estranho, mas eu vou mostrar a mesma tela. Tá? Vou tirar aqui. Estou apresentando, nada me impede de entrar no Google Meeting e abrir uma outra reunião. Eu abro uma outra reunião, marco isso daqui e falo assim, pessoal, ó, pessoal da letra A, a letra A, B, C, D, E vai entrar nesse link. Pessoal da letra X, Y, Z vai entrar naquele outro link. Então eu consigo no próprio Google Meet, deixa eu parar aqui antes que danifique a pupila de alguém. Então eu consigo abrir salas aí para a pessoa discutir. Então fica legal porque você consegue até fazer esses grupos e depois discutir as ideias. Às vezes eu quero que eles discutam uma solução, mas eu não quero que eles discutam ali dentro. Então eles discutem nessa sala e voltam. Isso é chamado de sala breakout. No seu Google Meeting tem aí, tá? Então chama salas temáticas aí, se você precisar. Ele faz isso. Então, se você for fazer um teste,
coloca no seu notebook, no seu celular com uma outra conta, você vai ver essa sala funcionando aí, para testar antes de utilizar com os alunos, ela é bem legal, né? Então a gente começa aí com um problema. A gente também tem a parte baseado em projetos. Então eu tenho uma aula ali que, em vez de ficar só expondo, eu quero que eles criem e mostrem. Tá? Então eu vou mostrar algumas ferramentas que ajudam nisso daqui já, tá? Mas é legal o pessoal fazer um infográfico, o grupo fazer um infográfico, ou às vezes até um podcast ali rapidinho. Então, galera, vocês vão dividir aí em 5 grupos, mando para salas separadas, vocês vão discutir aí sobre o assunto X. Volta e faz um podcast. Um ser um apresentador, o outro discutindo. É legal, o podcast é um negócio hoje que tá na moda, todo mundo está assistindo e tal. Deixa os alunos participarem desse podcast ali ao vivo e discutir essas ideias, né? E deixe sempre aberto no Google Forms, num documento compartilhado, para as pessoas que não assistiram também colaborarem. Ou um fórum, ou a criação de um blog. Então, para elas interagirem também, não naquela aula que está sendo síncrona. Outra coisa, o pessoal de TI que gosta, né? Tem um negócio em TI que chama metodologia ágeis aí, que era a parte de desenvolvimento de software. Mas ele é muito legal nas aulas, até para organizar o aluno quando ele está trabalhando, que é o próprio Kanban, né? Ou separar em 3 quadrinhos, para não ser Kanban, alguma coisa muito técnica, separa 3 quadrinhos ali, o que fazer, fazendo e feito. Então o aluno consegue se organizar lá nesses grupos, aprende a trabalhar em grupo, aprende a trabalhar aí no virtual, que hoje tem muita gente que trabalha remoto e às vezes eles não conseguem. Eu dou aula de projeto integrador, eu vejo metade do cabelo que já caiu foi de projeto integrador, né? Porque eles brigam até no online. Então, como ele trabalha com isso, como ele se organiza. Então, pedir para eles trabalharem mesmo isso aqui. Então, você trabalha outras habilidades do aluno. Então, é bacana. E assim, agora algumas ferramentas para ajudar nessa parte. Eu quero fazer infográfico. Piktochart, ele é muito legal, tá? Deixa eu abrir ele aqui, vou mostrar para vocês enquanto dá uma olhada no QR Code. Esses daqui precisa fazer aquele cadastrinho inicial que todas pedem, tá? Mas ele é bem bacana, tá? Não cobra nada, tem a versão paga. Essas ferramentas aí tem a versão paga e tem a versão free, tá? Esse Piktochart é legal, deixa eu logar aqui rapidinho. Tá? Ele tem um monte de ferramenta. Olha lá, letrinha pequena, não enxergo, já me policio ali, já dou um Ctrl+, ó. Tô no navegador, Ctrl+, para todo mundo enxergar. Então tem aqui, ó. Pessoal, tem bastante coisa, tá? Bastante coisa mesmo. Diagrama, relatório, apresentação, criar algumas coisas com IA, tá? Mas o legal dessa parte aí que eu acho são os infográficos. Então, quando ele for criar um infográfico para mostrar, porque o infográfico ele é mais rápido aí. Numa aula de 50 minutos, 10 minutinhos eles conseguem criar, eles podem pegar alguns modelos, e eles têm vários aí. Então, colocar quais são as 10 habilidades que a pessoa tem que ter na metodologia ativa. Então, ele pega algum template aí que ele acha legal. Gostei desse daqui. Ele vai editar. Então, fica fácil para essa pessoa editar. Ele vem aqui, já edita rapidinho, ó. 10 habilidades. Taranã, taranã. Então, ele é uma ferramenta também bem rapidinha, bem direto ao ponto. Então, você pode soltar para os seus alunos, tá? Tranquilo, eles vão ali. Ela funciona em celular, então, mesmo em telas pequenas, deixa eu recarregar ele. Mesmo em telas pequenas ali, dá para levar ele, tá? Então, é sempre uma preocupação nossa, né? Deixa eu só aumentar para mostrar. É sempre uma preocupação e deve ser nossa que a gente tem alunos aí que estão com o celular, tá? Acho que o pessoal de tecnologia sofre com isso, né? Às vezes a gente precisa desenvolver um programinha ou usar ferramentas aí que não roda em celular.
Então a gente fica caçando alguns meios aí para fazer algumas demonstrações. Mas, né, nunca se esqueça que o aluno tem a maioria aí, às vezes tem só o celular para estudar. Gamificação. Então é legal, tem alguns outros sites que eu coloquei aqui, depois vocês podem ver, o Geniality, o SyncLink, para dar enigma, para dar badge, né, para dar missões para eles. Tem um que é legal, deixa eu... Esse Word Wall, eu já vou mostrar, deixa eu pôr em ordem aqui, a gente já... Então, essa parte de gamificação também, você jogar algum desafio, né? Então, sempre, né, levar o aluno a ser o protagonista aí, a estar na aula. Isso ajuda até a gente, né? A aula passa mais rápido, a aula passa mais legal, eu não fico só falando. Então, desafie eles, né? Joga uma notícia, joga um vídeo. Então, coloquei aqui, eu fiz um apanhado aí de vários estudos, várias técnicas aí, alguns livrinhos. Então, um roteiro aí para as aulas. Então, galera, fala, né? Pessoal, vamos ligar a câmera, quem se for possível, liga a câmera aí, vamos dar um oi, tá presente. Então, sabe, trazer o aluno, né? Trazer ele próximo, dar um bom dia, vamos falar sobre isso, né? Faz um check-in rápido, né? Para o cara começar já. Então, faz uma pergunta leve, para ele participar ali. Então, começa já dando aquela agitada neles. Depois, explica como vai ser a aula, até para ele se organizar. Então, às vezes, o cara tá cozinhando, tem mãe amamentando o filho, tem um monte de coisa ali no meio. Então, já fala, ó, pessoal, a gente vai trabalhar hoje com metodologia ativa, a gente vai falar por 20 minutos aí, depois eu vou dar uma atividade aí, eu vou dar algumas atividades intermediárias, e a gente vai discutir no final. Então, na cabeça dele já está esse planejamento. Ele sabe, ó, eu posso agora sair correndo para ir no banheiro, mas daqui a pouco tem uma atividade ali, né? E o que ele vai aprender. Então é legal para ele saber, logo no começo, então ele já sabe o que ele vai ter que aprender. Então tem aquela pessoa que assistiu os 2 minutos da aula inicial e os 2 finais. Então, pelo menos, ele já viu lá, falou assim, ao final dessa aula, você tem que saber isso. Né? E as regras? Então, aqui começa muito... Acho que é legal a gente colocar algumas regras ali, senão tem aula que fica horrível, né? Eles ficam discutindo no chat, ficam brigando por alguma coisa. Então, ó, galera, chat tá aberto aí, eu já vou olhando ali, se que tiver eu já vou respondendo. Microfone, pode abrir o microfone, fala a hora que for. Não, galera, deixa o microfone pro final, tal, porque a gente sabe que tem perguntas ali que não tem nada a ver com, às vezes, a aula, né? Professor, na minha casa aconteceu tal coisa. Então, coloca algumas regrinhas ali, é legal, né? Vai aquecer, vai iniciar a aula. Então, algumas dicas aí que funcionam, começa, né? Então, por que tal coisa acontece? Dá um questionamento para ele, dá uma enquete para ele, dá uma nuvem de palavras para ele falar, né? Então, coloca uma notícia, coloca um vídeo, né? Joga alguma coisa para chacoalhar esse cara. Então, essa parte de aquecimento, isso é legal. Ele já começa ali, não com o professor, olha, galera, a gente vai falar sobre metodologia, e começa 40 minutos falando. Então, inverte. É até legal para você deixa o aluno trabalhar. Né? Você não fica lá gastando sua garganta 50 minutos, deixa ele trabalhar. Então, a gente vai ver algumas ferramentas justamente para ajudar nessa parte aí. Tá? Um que é muito legal é o Mentimeter. Tá? Eu vou abrir esse cara, vou deixar o QR Code aí. O Mentimeter, deixa eu já abrir ele aí, quem quiser entrar. Vou compartilhar. O Mentimeter é legal, tem N ferramentas, tá? Inclusive perguntas abertas, escalas, ranking, pesquisa, que é legal, e nuvem de palavras. Então, ele é legal porque você faz aquela interação rápida com o aluno. Então, eu quero dar aquele corte ali,
eu quero que vocês dão uma agitada na sala aí para o pessoal, né, prestar atenção, fazer outra coisa. Então, posso criar uma pesquisa. Então, vem, vou criar uma pesquisa nova. Ó, ele é tranquilo, tá? Então, lá, alguém já trabalhou com metodologia ativa. Faço a pergunta, escolho as opções. Sim, não, nunca ouvi falar. Tá? Então, eu já fiz a minha apresentação aqui, a minha questão. Se eu deixar ela pronta, ela é rápida para eu jogar para o aluno responder. Tá? Na versão free, na versão gratuita, são só 50 pessoas que podem interagir. Tá? Ele é $16 mensal, é um pouquinho salgado. Mas olha, eu vou começar a apresentação. Deixa eu só colocar aqui, ó. Eu tenho aqui mostrar o QR Code. Ele já deixa um QR Code do lado. Quando eu mostrar a apresentação, se vocês clicarem aí no QR Code, quem tiver o celular e puder ajudar, só escaneia o QR Code e você pode votar já na hora. Então, eu vou entrar nele, sem fazer cadastro aí. Eu já votei. Então, olha, tá saindo as votações aí. E olha que legal, você está tendo um feedback aí na hora. Então, você acordou o aluno. Vamos ver isso daqui, por que tem 13 que viram? Alguém nunca ouviu falar. E o cara é anônimo. O legal é isso. Porque tem muito aluno aí que não participa porque ele é tímido, porque ele é anônimo, porque tem medo de errar. Já tinha medo de errar na sala presencial, no virtual tem alguns que nem abrem a boca. Aqui ele pode visualizar e falar. Então ele tem aqui uma liberdade, você fala assim, pessoal, quem nunca ouviu falar, é isso, já emenda isso daí, já começa com o aluno trabalhando aí. Então ele já sente que aquela aula, ele vai participar, ele é algo ativo naquela aula, não vai ser só, tô assistindo Netflix. Então bacana. Outra coisa que é bem legal é a nuvem de palavras. Então, qual tecnologia vocês, ou qual ferramenta de aula ao vivo vocês utilizam, tá? Eu quero saber aqui, e ele é bacana porque, pelo jeitão dele. Então ele vai recebendo as palavras e vai mostrando aí na tela. Então isso aqui é uma nuvem de palavras. De novo, eu vou pedir uma ajuda de vocês, tá? Vou começar ali. Vou escanear aqui também o QR Code. E ele pede para você colocar aí palavras, né? Por uma, duas, então eu utilizo aí o Kahoot. WordWall. Então, as pessoas estão colaborando. Olha como a gente está saindo aquele do Escape Room, Zoom, músicas. Olha que legal, músicas. Então, olha que bacana. Né? Então, eu estou vendo o que o aluno tá pensando, eu estou vendo o que estão respondendo, e a partir daí eu já vou direcionando minha aula. É diferente, né, do que eu ficar meio às cegas, assim, e estou avançando ali e não tem esse feedback. Então, às vezes, o cara não quer perguntar, ele não quer abrir uma câmera, ele não quer digitar, né, tem vergonha. E nesse é totalmente anônimo. Então, ele vai, incentiva ele a participar. Aula dialogada, bacana. Sala de aula invertida. Então, ele tem aí N ferramentas. Fica aí o convite, né, para vocês utilizarem essa ferramenta. Ela é bem bacana, tem várias coisas aí. Então, ela traz o aluno para você conseguir interagir com ele. Outra que é bem famosa é o Kahoot. O Kahoot também tem esse estilão ali. Ele tem N ferramentas. Tá? Eu vou... ele também é de ferramentas. Eu quero mostrar só alguns que são meio diferentes, como falta só uns 10 minutinhos. O Padlet, ele é bem legal para você ter painel colaborativo.
Aí é legal porque você pode ver eles desenvolvendo o trabalho. Daí seu papel não é aquele cara que fica só falando. Daí você vem para o papel mesmo de tutor, né, de colaborador, e você guiar os alunos ali e não só ficar falando, falando, falando. Deixa o aluno ser esse protagonista. Então vou entrar um pouquinho no Padlet. Compartilhar ele. O Padlet também é tranquilo, tá? Apesar de ter bastante menuzinho ali, ele é tranquilo. Então eu entro para criar um Padlet e ele tem várias coisas também para te ajudar. Opa. Então ele tem desde painel de discussão, criador de atividade, plano de aula, lista de leitura, rúbrica que você pode dar, tá? Tem N ferramentas aí que você pode ajudar. Gosto muito do Padlet pelo painel de discussão. Tá? No painel de discussão, você coloca um tópico. Então, sei lá, aulas síncronas. Opa. O prompt da discussão, se você vai ter o que você quer que o aluno faça, né? Então, discuta sobre taranã, taranã. Se você vai perguntar, permitir pergunta e resposta, debate. Vou abrir o QR Code. E aqui a pessoa consegue ir colocando as ideias dela. Vou jogar um teste aqui. E vai saindo aqui os painéis, as ideias das pessoas. Então, se você quer... Aqui é um nome qualquer que ele vem, tá? Mas a pessoa pode colocar um nome ou ser anônimo. Então, você consegue ir vendo aí, colocar, e as pessoas conseguem até colaborar com o comentário. Então, se alguém deu alguma dica que, eu acho que é isso, a aula síncrona é tal coisa, a pessoa pode vir no comentário e falar, eu discordo. Mas essa discussão aqui, ela está sendo na hora. Então eu estou vendo o que eles estão fazendo ali. Vocês estão colocando imagens, vocês estão trabalhando aí para montar o infográfico ou qualquer outra coisa. Então o Padlet, ele é bem bacana nesse sentido de colaborar também, tá? O Cleiton colocou... Deixa eu voltar um pouquinho aqui. Já vou ver o chat, tá? Que estou com as telas abertas aqui, eu não consegui ver o chat ainda. Eu já vou para eles. Só um eu comentei que todas essas ferramentas precisam de internet, né, Rodrigo? E internet, às vezes, é um calcanhar de Aquiles ali na Anchieta, né? Precisamos testar antes também. Ah, tá jóia, Cleiton. Obrigado, Cleiton. Duas perguntas ali do Antônio. O Antônio falou sobre a caneta laser, tá? Aquele Zoom It, professor Antônio, ele já faz isso daí. Tem um atalho ali que ele já deixa um pontinho ali para você fazer a anotação. E a professora Regina perguntou se o Metimeter precisa enviar o código. Ele já gera o QR Code, tá, professora? Fica mais fácil para o aluno ali escanear o QR Code. Esse Word Wall, ele é lotado de ferramentas, tá? Ele é muito bacana. Eu vi alguém que colocou ali na nuvem de palavras, mas ele, para gamificar, ele é excelente. Vou só colocar aqui ele rapidinho. Tá? Então, eu tenho minhas atividades aqui, eu consigo criar uma atividade, mas olhem quantos tipos de atividade ele já tem, e ele é bem game mesmo, tá? Então, se quiser digitar no estilo game, anagrama, roleta,
embaralha, questionário, combinar par, classificar em 2 grupos, cartinha, né, flashcard, complete a frase. Então, ele tem associação, ó. Então, tem vários estilos. Então, ele já tem até animaçãozinha, ele já coloca lá, você trabalha com associação, tudo em forma com animação gamificada ali, que fica legal aí para ele saber. Já tem o feedback ali na hora. Então, ele é um colaborativo ali, mas um colaborativo que ele já tem aquele feedback instantâneo. E ele tem umas animações, né? Então dá um aspecto meio diferente aí para a ferramenta, que ajuda também. Esse TubeShop, eu gosto dele pelo seguinte. Deixa eu pegar aqui um vídeo. Às vezes... Opa. Tem um vídeo antigo aqui, tá o Jô Soares, inclusive. Tá? Deixa eu passar ele um pouquinho. Tem um vídeo do Jô Soares que ele está discutindo aí com a Patrícia Lins sobre metodologia ativa. Só que o vídeo tem 14 minutos. Eu não quero usar o vídeo inteiro. Então, se eu jogo o link, às vezes, para o aluno fala assim, mas 46 minutos para assistir o vídeo, 30 minutos, às vezes eu só preciso de uma parte dele. Eu quero só um questionamento aqui do Jô Soares, por exemplo, que é onde ele pergunta ali sobre o professor da época dele, o que aconteceu, o que mudou e tal. Então, eu não preciso do vídeo inteiro ficar mandando para o aluno. Tá? Então, professor, mas eu vou ter que abrir um editor de vídeo para recortar, para baixar do YouTube, dá trabalho, tá? Então, tem um carinha chamado TubeShop. Eu pego o link do YouTube, tá? Então, eu colo aquela URL, né? Colo o endereço daquele vídeo que eu queria. E ele vem e você dá uma recortada online nele, não vai mexer nada no vídeo. Então, olha só, eu queria dos 3h30 agora, aos 4 lá é o seguinte, e 30. Se você tem coisas que já aconteceram até comigo, eu já tive professor. Eu vou dar um shop vídeo. E agora, às vezes demora um pouquinho, tá? Agora, quando eu falo, o vídeo tá cortado agora aqui. Tá? Ele, na verdade, ele disfarçou, ele arrancou aí para não visualizar nem aquele começo, nem aquele meio, naquele final do vídeo. Então, olha, agora o filme tem 1 minuto só. Então eu consigo, aluno, ó, acessa esse site aqui. Tá certo que tem umas propagandas, ele tem um negócio do lado, tal, mas o aluno vem aqui, ó. Se você tem coisas que já aconteceram até comigo, ele só vai falar aquela pergunta que eu quero, né? Ó, analise esse vídeo. Então você não precisa falar, aluno, entra lá, assista do minuto 3h30 ao minuto 4h40. Daí, às vezes, o cara se perdeu, né? Às vezes tem essa dificuldade. Então, esse TubeShop, ele é legal por causa disso, ele te ajuda nesse recorte aí, fica bem bacana para a gente fazer esse direcionamento só do que eu quero no vídeo, né? Ou só uma parte. E às vezes, eu que uso em tecnologia, às vezes a pessoa já desenvolveu a solução e eu queria, por exemplo, o começo dela, onde ela discute a solução. Ou um podcast mesmo. Então, ó, vamos participar do podcast XYZ. Eu recorto aquele começo do podcast e solto para eles. Agora, aluno, qual é a sua opinião sobre isso? Então, não deixa o podcast rolar inteiro ali. Então, não assiste só aquele trechinho. Então, uma outra ferramenta aí que ajuda bastante, tá? E aí, para a gente finalizar, que eu falei bastante também, né? O professor fala, engata a segunda marcha, né? Então,
sempre coloca uma tela compartilhada, né? Evita texto longo, né? Coloca umas coisas mais interativas, dá uma mexida com a voz de vez em quando, provoca o aluno, né? De vez em quando, coloca um joinha, quem acha que está certo, coloca uma nuvenzinha, coloca um emoji aí, então sempre dá aquela chacoalhada nos alunos, sempre conta uma história, às vezes é muito legal, eles se identificam às vezes com uma história pessoal ou profissional, muitas vezes, né? Então, olha, eu estava no serviço e aconteceu uma invasão no computador, que aconteceu isso, então eles enxergam mesmo como algo real que aconteceu, então eles são envolvidos naquilo, tá? Fica aqui dica de 2 últimas ferramentas. Essa é uma inteligência artificial chinesa, é o Z.ai, e tem o Gama também. Às vezes a gente precisa fazer uma apresentação rápida ali. O Z.ai, ele faz algumas apresentações do PowerPoint, ele é totalmente gratuito. Tá certo que às vezes ela é muito demorada, tá? Mas e pela lei de Murphy, ela vai ser agora. Mas se você chegar nessa IA e colocar aí slides, então você precisa falar assim, preciso de 3 slides sobre metodologia ativa em aula remota. Ele vai pensar, ele vai organizar e ele vai criar aqui uma apresentação onde você pode estar usando. Mas é legal para ela te dar. Sim, a IA está aí, né? A gente discute muito sobre a IA, se deve utilizar, não deve utilizar, a gente precisa revisar, né? Não é só copiar e colar dela. Então tem todos os pormenores da IA. Mas o que dá para a gente ajudar aí sempre é útil. Então, às vezes, eu vou fazer alguma apresentação, alguma coisa, eu crio essa apresentação aqui, então ela me ajuda a fazer, às vezes, um slide aí, a ter os textos, né, do que ficar copiando e colando. Porque às vezes a gente fica lá, ChatGPT, copia alguma coisa lá, uma parte, cola no PowerPoint. Então, esse cara aqui, às vezes, ele cria de uma maneira bacana aí as páginas, tá? Ele vai demorar, ele é demorado, mas fica aqui uma dica, é uma IA chinesa, ela é gratuita por enquanto, tá? Então dá para fazer bastante coisa do que o Gama. Quem nunca viu o Gama também faz IA, tá? Então quero gerar uma apresentação sobre metodologia ativa. Ele gera os assuntos. Inclusive, gera as imagens, tá? Só que o Gama, para você explorar todo ele é pago, tá? Então ele é pago, eu escolho aqui, faço o que eu preciso. E olha que como não é só IA, eu vou alterando os textos. Eu não quero falar sobre isso, quero falar sobre aquilo. Então é uma sugestão que depois você pode aproveitar. Colocou para gerar e ele já vai gerando os slides aí. Então, às vezes, ajuda, né, a ter algumas ideias sobre a apresentação, o que tem nos slides, porque a IA aprendeu em vários lugares. Sempre se preocupando, né? Então, na produção de conhecimento, ver se está errado, ver os conceitos, né? Cuidado com aquilo ali. Olá, eu fiz para você tal coisa. Eu peguei já várias provas de aluno e começa assim. Olá, sobre o que você perguntou, está aqui. Então, ele copia direto do ChatGPT. Então, a IA está como ferramenta para ajudar a gente. Então, aqui você pode ver que ele já vai criando os slides até com imagem para ajudar a gente. São 2 ferramentas aí, também bem bacana. O Z ainda está gerando, ele demora mesmo, mas ele também gera. Deixa eu voltar aqui. Então, só tomar cuidado, né, com o problema técnico, por isso a intenção da parte técnica aí, né, a gente deixar tudo certinho, deixa sempre um plano B, né, ainda mais em programa, vídeo, site, joguinho, às vezes a gente deixa tudo planejado na hora H, até a gente tecnologia, né, na hora H falha, então deixa, às vezes é uma atividade legal, às vezes você bolou, fez, teve todo aquele trabalho e na hora H dá esse problema, então deixa um caminho sempre pronto ali, né,
não deixa tanta coisa densa, faz o aluno fazer parte daquela aula, lembrando os alunos que não assistem durante a aula em outro momento. Tá? Dá essas pausas aí, dá uma mexida com a turma, e só tenho a agradecer, galera. Vou abrir aí para a gente trocar uma ideia, desculpa, eu me alonguei aí na parte falada, né? Mas queria deixar, né? A inovação começa sempre na nossa troca de experiências aí. Deixa eu só parar aqui. Verdade, professor Rodrigo, a troca de experiência é bem significativa, né? E agora os colegas fazendo outras sugestões, até já pensei aqui numa oficina sobre gamificação também, né? A gente tem vários professores que fazem já os games lá nas disciplinas híbridas, né? Que o professor Celso perguntou da caneta laser, esse semestre ele vai trabalhar uma disciplina remota, então já está preocupado, né, professor Celso? Eu e a Stephanie trocamos algumas ideias aqui, a gente falou assim, nossa, eu nem conheço metade, eu acho, dessas ferramentas e recursos que o professor Rodrigo apresentou aqui. Vou ter que prestar atenção e aprender a mexer em algumas, mas eu acho que vale a pena, né, a gente ter essas ferramentas que facilitam o nosso trabalho, né? O professor está cada vez mais atuando em cenários diversos, presencial, EAD e semipresencial. Isso pesa bastante na jornada assim, de produção, né? Produz questões para as atividades semanais de cada unidade, produz prova e tudo. Então, preparar vídeo, preparar aula, não é fácil, né, professora Alan? Eu fico incomodando de vez em quando, professora Alan, olha, faz mais isso, nossa, precisamos mais daquilo, e não sei o quê. Não é fácil. Então, a gente precisa ter recursos que nos ajudem, né? A preparar os slides e tudo mais. Nesse cuidadinho que o professor Rodrigo mencionou ali, olhar o que a IA nos dá de sugestão, esses dias a gente até recebeu, né, Estel? O professor é para usar, a gente tem que usar a IA, mas o professor copiou e colou e teve lá a frasezinha no final assim, produzido, não sei o quê, e a gente, ainda bem que a Stephanie tem um olhinho bem cuidadoso, né, Esté? A gente daí limpa isso não ir para o aluno, né? O aluno precisa saber que o professor fez com o uso da IA, né? Isso aqui fica entre nós e pronto, não é? Mas aí a gente vai prestando atenção nos detalhezinhos, assim, de produtividade, de organização. Então, para mim, professor Rodrigo, tuas dicas foram ótimas. Vamos ouvir os colegas aqui, né? Gente, vamos falar alguma coisinha, mais alguém? A professora Mariana, professor Celso, professor Fulano, alguma coisinha aqui para trazer para a gente? Simone, eu entendo que quanto mais recursos a gente tiver, sejam eles tecnológicos, quaisquer que sejam, pedagogicamente a gente está mais na frente, a gente está ganhando tempo e está trazendo uma aula um pouco mais dinâmica, né? A gente sai daquele modelão parado, aquela coisa mais maçante, e eu creio que os nossos alunos, que já chegam tão hiperativos na sala de aula, eles precisam desse tipo de informação. Entretanto, eu vejo que, como você disse, são muitas inovações das quais nós não temos conhecimento de todas e que, devagar, a gente vai colocando em prática, mas são excepcionais e necessárias. Pessoal, eu sei que deixa eu só fazer uma parte. Eu sei que eu joguei bastante ferramentas ali, tá? Eu vou ver com a Simone até para compartilhar a apresentação, o nome delas aí. Mas assim, são N, tá? É que eu, na verdade, como eu trabalho com isso faz tempo, tem um monte ali. Mas é legal, faça o cadastro numa delas, faça o teste com uma delas, ou com outros professores aí. Ah, vamos testar, vamos entrar os dois juntos, vamos criar uma atividade, tal, antes de jogar para o aluno, é bem bacana. Para interagir, para trazer o aluno mesmo, né? Porque é até chato para a gente. Às vezes a gente fica falando lá 50 minutos para ninguém. Então dá essa quebrada, provoca. Ah, mas não tem ninguém na sala de aula. Mas vai ter. Em algum momento ele vai estar assistindo. Provoca ele, leva ele para fora, leva ele para uma notícia, leva ele para algum outro lugar para pesquisar, para trabalhar mesmo, né? Para participar. Às vezes parece que a gente não dá aula síncrona, a gente grava uma aula, né? Dá até agonia.
Eu queria... Isso, eu adorei, eu achei que foi ótima a oficina. Eu até comentei aqui com um colega, no meio da apresentação, vocês viram que a minha câmera fechou porque ela queimou. Vocês já compram uma nova, né? Mas aí eu queria até mesmo deixar, de repente, uma sugestão, porque assim, eu já uso algumas dessas ferramentas, mas, por exemplo, eu deixei de usar o Kahoot porque ele ficou muito limitado na versão gratuita, né? O Mentimeter aí também, ele tem mudado, então as limitações. Então, como a gente tem muitas aulas que são síncronas e cada vez mais cursos e quantidade de professores, talvez uma grande dica seja ter pelo menos algumas dessas ferramentas, uma de cada estilo, de um game, de alguma coisa, que seja a nível institucional e que a gente pudesse usar num link institucional. Porque senão a gente vai lá e investe para ter mais recurso de um Mentimeter, daí depois vai para um Kahoot. A hora que a gente vê, a gente está colocando muito recurso próprio para uma coisa que eu acredito que pudesse ser institucional, igual o Meet hoje, por exemplo, né? O Meet, ele tem uma quantidade, se a gente for fazer no nosso particular, ele tem um limite de tempo ali para usar, né, de participante, e a instituição tem isso para que a gente possa fazer as nossas aulas. Então, eu acho que a gente podia ter esses recursos, alguns deles também disponíveis pela instituição. Eu gostei dessa ideia. Podemos levar, sim, professora Regiane, né? Não custa, né? Pedir, tem que pedir, né? Quem sabe a gente consegue fazer uma listinha, né, do valor pedagógico que vai ser agregado com 5 ou 6 ferramentas, a gente faz uma listinha de prioridade ali. Vamos pensar nisso, sim, né? Vamos pensar, é sempre muito bom isso, né? Bem legal. E eu acho que tudo que a gente pode usar para incrementar nosso trabalho, as nossas aulas, é importante, porque é como a professora Lu disse, às vezes a gente está só gravando aula, a gente não está fazendo aula síncrona, né? A professora Tati, por exemplo, inicia as aulas dela, eu teve uma vez, né, Tati, que eu tive que participar ali, a gente estava testando uma ferramenta, ela começa com uma musiquinha, gente, ela acolhe os alunos nas aulas síncronas, né, nas aulas remotas, com uma musiquinha, né, Tati? Fica bem bacaninha isso. E aí os alunos chegam, vão conversando com ela, quer dizer, cada um vai descobrindo, conhecendo a sua turma e descobrindo formas de engajar os alunos, né? Mas as ferramentas ajudam, né? Oi, pessoal. Eu ia falar isso agora, Simone, tudo bem? Que já virou uma marca meio registrada, né? E aí, entre aspas, quanto mais brega assim é a música, mais eles gostam. Eles ficam esperando para ver até onde eu vou chegar. E aí eu uso também bastante a música e sempre a última aula antes da prova eu coloco marcha fúnebre. Não, dá para se divertir bastante. A minha tem sempre que ter evidências. Essa aí eles já sabem de cor. Tem que ter e a gente cantar junto, senão não rola. Mas é isso aí. O professor Rodrigo falou muita coisa bacana e até estava falando com o Cleito aqui entre a gente agora. Falei, Cleito, você me ajuda depois no particular, porque você também é craque nisso e eu sou meio atrapalhada com algumas coisas, né, Simone? Então a gente vai procurando os nossos assessores, não é? Verdade, a gente vai construindo essa parceria, ajudando um ao outro. Mas agora, professora Regiane, fiquei animadinha com a tua aula ali, uma musiquinha fúnebre ali. É véspera de prova, Simone, pode entrar. Sempre em véspera de prova, toca marcha fúnebre. Ô, Regiane, olha a comunicação não violenta, Regiane. Eu não consegui participar dessa, eu vou participar na próxima. Luciana. Só uma música. Oi, Luciana, é diferente. Regiane, olha a ouvidoria. Tem o professor Hugo com a mãozinha levantada aqui. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Bom dia. Vocês me ouvem? Sim. Esse será o meu primeiro semestre, né, lecionando na Anchieta, na realidade, lecionando, né? Então, a palestra para mim hoje foi bem legal. Eu vou já começar com a parte de aulas
online, né? E eu queria saber se vocês já tiveram experiência com aquela mesa digitalizadora ou com alguma coisa nesse sentido, que o pessoal utiliza muito porque algumas aulas que são necessárias de fazer esquemas, se vocês já viram ou ouviram falar de alguma vez sobre essa mesa digitalizadora, que você vai escrevendo e de forma, né, ao mesmo tempo ela vai aparecendo para os alunos, assim, os esquemas que você vai fazendo ali. A Lu falou alguma coisinha, estava com o microfone Desculpa, desligado. eu nunca tive experiência com essa mesa, não. Eu também não, e não tenho o conhecimento, assim, do Anchieta, se a gente está usando isso, se tem essa utilização. A gente pode verificar isso, professor Hugo. Perfeito. A realidade foi uma dúvida mesmo, mais para saber se alguém já tem experiência, para me falar se isso funciona, se isso é legal, se valeria investir alguma coisa nisso aí. Mas eu agradeço de qualquer forma, pessoal. O professor Marco Furlan escreveu aqui no chat. Professor, liga o microfone e fala ali com a gente dessa tua experiência, então, para o professor Hugo, que eu acho que vale a pena a gente trocar uma ideia aí. Enquanto isso, deixa eu só perguntar para o Hugo. Hugo, que área que é sua? É de exatas ou não? Não, na realidade eu vou lecionar para o pessoal da medicina veterinária, mas a minha parte é parte de bioquímica, então a gente costuma fazer alguns esqueminhas e tal. Isso. Eu tenho uma, na verdade, eu sou bem ruim com ela porque eu acabei não praticando, né? Mas eu acho que o Furlan vai falar melhor. Se você praticar um pouquinho, é bem bacana para esquemas rápidos e tal. Eu acho que funciona assim. O Furlan acho que vai comentar sobre isso. Perfeito, obrigado, professora. É justamente isso, professores. Eu uso uma lousa, até está aqui na frente do meu micro, é uma lousa, não sei se dá para ver, né? Ela é bem prática, ela deixa você... Eu usava muito as luzinhas do Google para interagir com os alunos, escrever como se eu estivesse em sala de aula mesmo. Essa daqui me facilita porque eu posso desenhar na mão, posso usar como mouse, né? Ele tem uma canetinha, e você, ao escrever, você escreve no próprio slide que você está apresentando. Você quer fazer uma anotação, você anota no slide, ou você abre um Word e escreve, um pad, né, qualquer notepad lá que você pode fazer uma anotação para os alunos. Então, fica fácil para você trabalhar. Inclusive, quando você está fazendo algum exercício com os alunos, fazer uma correção, você faz anotação, você faz setas, como se você estivesse trabalhando numa lousa normal. A marca que eu tenho aqui, eu não sei se a pronúncia é essa correta, é Wacom, né? É W-A, eu coloquei ali para vocês, né? W-A-C-O-M, Wacom, né? Eu achei bem prático trabalhar com isso, me ajudou bastante para fazer interação com os alunos, além do WordWall, do Kahoot, que eu já usava, né, como você, Simone, alguns programas aí, alguns sistemas que foram mostrados para o professor Rodrigo, eu nem imaginava que existia, eu procurando para fazer alguma coisa similar ao que ele estava falando. Eu já vou experimentar aqui, já anotei tudo, né? Mas a lousinha é bem prática, viu, gente? A mesa, né? Mesa digitalizadora. O professor Marco Furlan trabalha com contabilidade. Imagina os cálculos do exercício dele ali, né, professor? É justamente por isso que eu procurei, porque você às vezes tem que fazer lançamento na hora, ou fazer cálculos financeiros, então eu usei essa mesa digitalizadora para isso. É uma mesa bem pequena, fica bem na frente do notebook, e trabalho tranquilamente com ela. É muito bacana, porque quando o aluno fala, olha, eu fiz de outro jeito, eu já mostro o outro jeito que o aluno falou, né? Se o aluno não consegue transmitir, eu transmito o que o aluno passou para todos na classe. Se eu puder falar também da minha experiência, bom dia, pessoal. Também meu primeiro dia de Unianchieta é hoje, tá? Vou falar que é um prazer estar aqui com vocês. Mas eu trabalho na IAD há 20 anos. Esse ano eu completo 20 anos de IAD, na educação superior. E eu uso a mesa digitalizadora, professor Hugo, principalmente para cálculo. Eu sou professor de filosofia, e quando eu dou aula de lógica, então eu faço os cálculos
eu acho que ajuda muito. Eu acho que é muito prático, como o professor Marco disse, né? Eu tenho a mesa da mesma marca que ele tem, e eu acho que é muito prático, muito simples. Não é um grande investimento para dizer assim, nossa, né? É muito caro. Não, nem sei quanto está hoje, mas quando eu comprei não era algo assim. Mas eu acho que ajuda muito, dinamiza um pouco, porque dá para fazer o cálculo lá, né? Escrevendo, digitando, mas eu acho que faz toda a diferença, principalmente com cálculo. Muito obrigado, professores, aí pela dica. Professores, também, quem tem iPad ou tablet da Samsung, por exemplo, tem aquela canetinha. Tá? A caneta da Apple é cara, mas tem umas canetinhas mais em conta. Então, tem professor que faz isso, ele compartilha, ele está no Meeting, e no tablet ele entra com a mesma conta do Meeting da Anchieta. E ele compartilha, ele faz a anotação ali no tablet e também está replicando a tela. Também funciona, tá? Às vezes é uma solução aí para quem tem já iPad aí, que funciona no ambiente virtual. Perfeito, professores. Agradecemos a parceria, a troca de experiências. Agradeço ao professor Rodrigo pela gentileza, pelo carinho e parceria conosco também, sempre muito atencioso. E daqui para frente, vamos pensando, né, professor Afonso, em temas, novas sugestões para as oficinas, vocês vão dando ideias, vocês podem fazer as oficinas também, que eu acho que isso é importante também, né, professor Afonso? Nós não precisamos trazer alguém de fora do Unianchieta, né? Não mais. A gente tem uma equipe muito boa de docentes aqui e essa troca de experiências é maravilhosa, né? Então, vamos lá, vamos trocando experiência, ideias, sugestões e aprimorando o nosso trabalho e fortalecendo a parceria. A todos vocês, muito obrigada, gente. Bom descanso nesse sábado, então. Tchau, tchau. Bom descanso, até breve. Tchau, pessoal, muito pessoal. obrigado. Bom sábado. Até mais. Tchau. Bom sábado para todos. Tchau.